tua filha, vai trazer a mensagem de paz e vida para os nossos corações. Deus, transforma nesta noite a mente, o coração do homem, Deus, e que a palavra de Deus vá de encontro aos nossos corações, produzindo nesta noite fé, esperança. Deus, esperamos em quem? No Senhor nesta noite. Então, que nesta noite, Pai, o Senhor usa a tua filha no oculto e profundo, assim eu te peço e te agradeço em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus, toda a igreja na paz do Senhor. Amém. Abra a sua Bíblia no segundo livro dos Reis, capítulo 22. Aleluia. Segundo livro dos Reis, capítulo 22, a partir do verso 1. Que diz assim: E tinha Josias 8 anos de idade quando começou a reinar, e reinou 31 anos em Jerusalém. E era o nome de sua mãe Jedida, filha de Adaías de Boscate. E fez o que era reto aos olhos do Senhor, e andou em todo o caminho de Davi seu pai. E não se apartou dele nem para a direita e nem para a esquerda. Agora vamos ler aqui o capítulo 23, verso 1 de 2 Reis, próximo capítulo, que diz assim: Então o rei ordenou, e todos os anciãos de Judá e de Jerusalém se ajuntaram a ele. E o rei subiu à casa do Senhor, e com ele todos os homens de Judá, e todos os moradores de Jerusalém, e os sacerdotes, os profetas e todo o povo, desde o menor até o maior. E leu aos ouvidos deles todas as palavras do livro do concerto que se achou na casa do Senhor. E o rei se pôs em pé junto à coluna, e fez o concerto perante o Senhor, para andarem com o Senhor e guardarem os seus mandamentos, e os seus testemunhos, e os seus estatutos, com todo o coração e com toda a alma, confirmando as palavras deste concerto, que estavam escritas naquele livro, e todo o povo esteve por este concerto. E o rei mandou o sumo sacerdote Hilquias, os sacerdotes da segunda ordem, e aos guardas do umbral da porta, que se tirassem do templo do Senhor todos os utensílios que se tinham feito para Baal, e para o bosque, e para o exército dos céus, e os queimou fora de Jerusalém, nos campos de Cedron, e levou a cinza deles a Betel. Também destituiu os sacerdotes que os reis de Judá estabeleceram, para incensarem sobre os altos nas cidades de Judá e ao redor de Jerusalém, como também os que incensavam a Baal, ao sol e à lua, e aos mais planetas, e a todo o exército dos céus. E também tirou da casa do Senhor o ídolo do bosque para fora de Jerusalém, até o ribeiro de Cedron, e o queimou junto ao ribeiro de Cedron, e os desfez em pó, e lançou o seu pó sobre as sepulturas dos filhos do povo. Também derribou as casas dos prostitutos cultuais que estavam na casa do Senhor, em que as mulheres teciam casinhas para o ídolo do bosque. E a todos os sacerdotes trouxe da cidade de Judá, e profanou os altos em que os sacerdotes incensavam, desde Geba até Berseba, e derribou os altos das portas que estavam à entrada da porta de Josué, o chefe da cidade, e que estavam à mão esquerda daquele que entrava da porta da cidade. Amém? Até aqui, louvado seja Deus. Nós estamos aqui diante de uma palavra de um rei que promoveu uma grande reforma para o povo de Israel. Nós lemos aqui que o povo de Israel já estava completamente corrompido pelos ídolos, pela idolatria, pela falta da leitura da palavra de Deus. Então nós vemos que antes de
Josias reparar o templo, antes dele lançar para fora todos os ídolos, a primeira coisa que ele fez foi pegar o livro da lei e ler aquele livro para o povo. E isso nós entendemos, irmãos, que quando o sumo sacerdote achou o livro da lei na casa do Senhor e começou a ler o livro, aquelas palavras foram entrando no coração do rei Josias. E note que ele era novo. A Bíblia diz que ele assumiu o trono com 8 anos de idade, e ele reinou 31 anos em Jerusalém. E a Bíblia diz que quando o sacerdote começa a ler a palavra de Deus, o livro da lei, ele rasga as suas vestes, aleluia. Ele começa, irmãos, a ter um sentimento de arrependimento, um sentimento também de repulsa por aquilo que aqueles homens estavam fazendo, idolatrando ídolos de barro, ídolos de gesso, e se esquecendo da palavra de Deus. Este homem, a Bíblia diz que o rei Josias, ele foi um rei piedoso, e ele foi um rei que teve uma atitude, e essa atitude agradou a Deus, porque ele tirou tudo aquilo que não agradava a Deus diante da palavra de Deus. Quando a palavra de Deus, irmãos, entra no nosso coração e penetra na nossa alma, nós temos que ter este sentimento de arrependimento, este sentimento de uma consciência daquilo que estamos fazendo diante de Deus, aleluia. Infelizmente, irmãos, nós estamos vivendo tempos difíceis, porque quando a gente coloca alguma coisa acerca da palavra de Deus, um mandamento, um pedido, o povo, ao invés de abrir o coração, o povo endurece o coração, aleluia. O povo, a maioria, irmãos, não quer saber da palavra, não quer saber de obedecer. A maioria só quer os benefícios que Deus pode dar, e quando está na bênção se esquece do Senhor. Mas esse rei não foi assim. Ele entendeu o propósito. Quando o sumo sacerdote Ilquias começa a ler a palavra, ele rasga suas vestes, ele se prostra diante do Senhor, a Bíblia diz, e aí ele manda o sacerdote consultar o Senhor, e ele fala: consulta aí o Senhor por mim e por todo o povo de Judá acerca dessas palavras, porque grande é o furor do Senhor que se acendeu contra nós. É verdade que hoje nós estamos vivendo o tempo da graça. A palavra do Senhor diz que nós estamos vivendo a dispensação da graça, mas vai chegar um dia, irmãos, que a ira do Senhor vai cair sobre a terra, e somente aqueles que conservaram a sua alma, somente aqueles que guardaram a tua palavra, está escrito na palavra de Deus, irmãos, que aquele que guarda a palavra nunca verá morte. Aleluia. Baixa um pouquinho, por favor. Aleluia. Então o que esse rei faz, irmãos? Ele promove essa grande reforma, porque ele vê que Deus está irado. Olha só, nossos pais não deram vida às palavras deste livro para fazerem conforme tudo quanto de nós está escrito. E ele ajunta todo o povo de Israel e renova o pacto do Senhor. E de que maneira ele renova esse pacto? Tirando tudo aquilo que não agradava a Deus. A Bíblia diz aqui no 23: então o rei ordenou a todos os anciãos de Judá e Jerusalém que se ajuntarem a eles, e ele sobe, nós lemos aqui o texto, ele sobe à casa do Senhor com os homens, com os moradores, com os sacerdotes, com os profetas, com todo o povo, e ele passa a ler as palavras do livro, da palavra de Deus. Ele se põe de pé junto à coluna e faz uma aliança perante o Senhor, para andarem com o Senhor, para guardar os seus mandamentos, para guardar os seus estatutos. E não de qualquer maneira, irmãos, nós temos que guardar
com todo o coração e com toda a alma, confirmando as palavras deste concerto, aleluia. E aí nós vemos que ele pega todos aqueles ídolos, lança para fora de Jerusalém, manda queimar, queima tudo aquilo que não agradava a Deus. E por causa dessa atitude desse rei Josias, o povo de Deus passou por essa reforma. O povo de Deus experimentou de uma renovação espiritual e de um constante avivamento. Somente através da palavra de Deus, irmãos, da leitura da palavra de Deus, da obediência à palavra de Deus, é que nós podemos ser renovados espiritualmente e avivados. Neste momento em que foi achado o livro da lei na casa do Senhor, quando o piedoso rei Josias liderou essa grande reforma, nós lembramos de vários momentos de reforma e de avivamento que esse mundo já viveu. Quantos pregadores do século passado também pegaram a palavra de Deus? Um deles é Martinho Lutero, que pegou a Bíblia Sagrada diante do Papa, diante lá dos bispos, dos arcebispos da Igreja Católica, falou: isso aqui está errado, o que vocês estão ensinando está errado, porque aqui na palavra de Deus está escrito que o justo viverá pela fé. E por causa dessa ousadia também de Lutero, assim como a ousadia do rei Josias, promoveu-se a reforma. E hoje nós estamos vivendo ainda os frutos dessa reforma. E os 5 pilares, irmãos, dessa reforma são esses que nós temos que trazer para a nossa vida. Somente a Escritura, somente Cristo, somente a graça, somente a fé e somente a Deus devemos dar glória. Aleluia. Quando a Bíblia fala que nós temos que trazer para nós esses pilares, somente a Escritura, é o ensinamento de que a Bíblia é a única palavra autorizada e inspirada por Deus, sendo a única fonte de regra e fé para a doutrina cristã acessível a todos. A Bíblia é a nossa única fonte de regra e de fé. Não existe outra fonte para nós. Então foi com esse pilar que o rei Josias impactou o reino de Judá. Ele olhou para Judá, que estava corrompida, cheia de ídolos, cheia de profanação, levando incenso de adoração ao Senhor, mas aquela adoração não era sincera, não vinha do coração, não era de todo o coração, não era de toda a alma. Então quando ele abre a Escritura, ele rasga as suas vestes, porque ele viu que tudo que aquele povo estava fazendo era errado. Então ele se humilha perante o Senhor, para que acontecesse um grande avivamento e uma grande reforma espiritual. E é o que nós estamos precisando no dia de hoje. Quando a gente vê o segundo pilar da reforma, somente Cristo. Cristo é o ensinamento, irmãos, de que Ele é o único mediador entre Deus e o homem. Não há salvação por intermédio de nenhum outro. Jesus é o único mediador. Não há salvação fora dele, porque Ele mesmo declarou: eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai senão por mim. Glória a Deus. Quando o terceiro pilar da reforma vai falar somente a graça, é o ensinamento de que a salvação vem apenas pela graça divina ou pelo favor imerecido. Então não é algo que nós merecemos, aleluia. A salvação é pelos méritos de Cristo. Então quando a igreja passa por essa reforma, ela entende, aleluia, que a salvação vem por meio de Cristo, aleluia. Ela entende que a salvação vem por meio da graça, e nada do que nós fizermos vai alterar aquilo que Jesus já fez, aleluia. Isso é você ser reformado.
Isso é você viver um verdadeiro avivamento espiritual. É isso que o rei Josias estava trazendo de volta ao povo de Judá. Somente a fé é o ensinamento de que a justificação é recebida somente pela fé, sem qualquer interferência de necessidade de boas obras. Nós somos salvos para as boas obras, mas as obras não nos salvam, aleluia. Então a fé salvadora, ela sempre será evidenciada, mas não determinada pelas boas obras. Então nós temos fé, por isso praticamos boas obras, e não o contrário. Nós somos salvos pela graça, mediante a fé. Nós não somos salvos pela graça mediante as boas obras. Então a fé é que precisa estar presente em nosso coração, em nossa vida, em nosso meio, dia após dia, aleluia. É isso que o rei Josias está explicando para aquele povo. Vocês se perderam porque vocês se esqueceram da fé. Vocês se perderam porque deixaram de ouvir a palavra de Deus. E a fé vem pelo ouvir da palavra de Deus. Tem pessoas que estão no culto, mas não estão ouvindo a palavra de Deus. Não é o fato de estar no culto, é o fato de estar entregue de todo o coração. Aleluia. Somente a Deus devemos render glória. É o ensinamento de toda a glória é devida somente a Deus, pois a salvação é realizada unicamente por meio da sua vontade e ação. E a expiação é processada, aleluia, no coração do crente pelo Espírito Santo. Então, enquanto a Igreja Católica ensina, buscava a glória dos papas, ou dos seus liderados, ou dos imperadores, Deus nos faz lembrar que Ele não divide a sua glória com ninguém. Então, a Igreja Católica ela ensina a gente a reverenciar o Papa. O Papa tem um cargo especial, né? O Papa tem um lugar especial, ele é reverenciado. Mas isso é errado, irmãos. Então, quando a nação começa a reverenciar o homem, essa nação entra em decadência espiritual. Essa nação se perde espiritualmente. Por isso que a Bíblia diz: feliz é a nação cujo Deus é o Senhor. E a nossa resposta a todas essas coisas é a mesma que Jesus deu ao diabo lá no deserto. Ao Senhor teu Deus adorarás e somente a Ele servirás. Glória a Deus. Então nós entendemos através dessa palavra, irmãos, que ninguém pode colocar outro fundamento além do que já está posto, o qual é Jesus Cristo. Jesus é o fundamento da igreja. E assim acabam-se todos os argumentos contrários. Porque a Bíblia diz lá em Romanos 11:36, porque dele, por ele e para ele são todas as coisas. Glória, pois, a ele eternamente. Então que nós sejamos como Josias, esse rei piedoso, aleluia, este rei que entendeu a necessidade de transformação. O nome Josias significa o Senhor sustenta, o Senhor cura ou sarado pelo Senhor. Então nós vemos, irmãos, que se nós trocarmos o significado deste nome, poderíamos dizer que Josias foi o rei espiritualmente mais sadio de todas as Escrituras, porque ele teve uma atitude exemplar. E as lições que nós vemos através da vida deste rei são lições que nós devemos trazer para as nossas vidas. Ele promoveu essa mudança no período de Israel, e esse legado que ele deixou espiritual para nós superou todos os seus feitos e realizações. Porque quando ele ainda estava vivo, isso serve de lição para todos nós. Sua vida fervorosa e seu zelo espiritual
certamente inspiraram as grandes reformas ao longo da história e ainda hoje impulsionam os grandes avivamentos pelo mundo. Então que o Senhor possa levantar mais reis, mais líderes como Josias nessa terra, aquele que o Senhor sustenta, porque a Bíblia diz, irmãos, que ele reformou Israel de uma tal maneira que ele foi contra tudo e todos, aleluia, em prol de agradar a Deus. Ele foi contra toda aquela ideologia em prol de agradar a Deus. Ele não temeu os homens, mas ele se preocupou em agradar a Deus, porque a Bíblia diz, irmãos, que quem agrada a Deus não teme a homens, aleluia, não teme os homens. Então que nessa noite nós possamos orar por um grande fervor espiritual, nós possamos orar para que o Senhor venha tocar os corações, que a Tua palavra seja lida, seja pregada, e que o temor venha tomar conta no coração dos homens, aleluia, porque a humanidade, até mesmo aqueles que se dizem cristãos, estão perdendo o temor pela palavra e não suportam mais essa doutrina e a verdade, querem servir a Deus de qualquer maneira, mas Deus não quer dessa maneira. Deus, a Bíblia diz que Deus, ele pede de nós excelência, aleluia, assim como esse rei foi excelente, aleluia, na sua época, no seu reinado, assim o Senhor fará em nosso meio, para a glória do nome dele. Amém? Até aqui nos falou o Senhor. Vamos orar, vamos colocar em pés. Louvado seja Deus, Deus sabe de tudo. O Senhor é bom. Glória a Deus. Pai Santo, Pai bendito, Deus de poder e graça, Espírito Santo de Deus, nessa noite, Senhor, eu quero te agradecer, Pai, por este culto, por esta palavra, Senhor, e que o Senhor venha, Deus, com a Tua misericórdia, com a Tua graça, meu Deus, avivar, Senhor, o nosso ser, avivar o nosso coração, Pai, trazer, Senhor, este avivamento, Pai, Senhor, trazer esse despertamento à Tua igreja, Senhor, que a Tua igreja venha a ser despertada nessa noite, no temor da Tua palavra, Senhor, que nós não venhamos olhar nem para a esquerda nem para a direita, porque o rei Josias também não olhou para a esquerda e nem para a direita, ele teve um único foco, que foi a palavra de Deus, o livro desta lei, aleluia. Então que nessa noite, Pai, o Senhor derrame sobre esta igreja o mesmo Espírito, Pai, um Espírito alinhado com a Tua vontade, Senhor, um Espírito que venha falar aos nossos corações, meu Pai, e nos convencer do pecado, da justiça e do juízo, e nos convencer de nossas falhas, nossas mentiras, Pai, nossas fraquezas, Senhor. Deus, eu oro nessa noite, Pai, para que o Senhor visite cada um que está aqui nessa igreja, que o Senhor visite aquele que vai assistir esse vídeo, essa pregação, que o Senhor visite aquele que ficou em casa. Nós não sabemos o motivo, mas Tu sabes de todas as coisas, Pai. Mas nós estamos aqui, Senhor, nós estamos aqui para expor a Tua palavra, nós estamos aqui, Senhor, para ler a Tua palavra, nós estamos aqui, Senhor, porque tememos o Teu nome, Senhor. O mundo está se preparando para o Natal, o mundo está se preparando para o Ano Novo, o mundo está se preparando para as compras de fim de ano, mas nós estamos nos preparando para a volta do Senhor Jesus, aleluia. Nós estamos nos preparando nessa noite para o advento de Cristo, para o grande e terrível dia do Senhor, aleluia. Por isso, Pai, nós Te louvamos e Te agradecemos, Senhor. Pai, cuida de nós, ajuda-nos, Pai, ajuda essa casa, vem, Senhor, com suprimento, Pai, vem com provisão a esta casa de oração, Pai. Tu sabes, Senhor, o que precisamos, Senhor. Eu não precisaria nem pedir, meu Pai, mas infelizmente foi necessário pedir, Senhor. Mas eu creio que o Senhor vai entrar com providência, vai
à dor, em meio ao sacrifício, em meio à provação, declarou: Deus proverá, aleluia. Nós também declaramos nessa noite, Pai, porque nós cremos que aquele que começou a obra, Ele vai aperfeiçoar, e nós cremos que o Senhor é fiel, Pai, e a sua fidelidade não muda. Então, em nome de Jesus, algo que eu te peço nessa noite, Pai, a única coisa que eu te peço, nos ajuda, Senhor, nos dá graça, nos dá força, Pai, nos dá um espírito perseverante para continuar e permanecer para a honra e glória do Teu santo nome. Assim eu te peço já e te agradeço, no nome de Jesus, amém. Estenda suas mãos. Que a graça do Senhor Jesus e o grande amor de Deus, a doce comunhão e consolação do Espírito Santo esteja com a igreja não só hoje, mas para todos sempre. Todos digam